E aí pessoal, estamos trazendo mais uma videoaula para vocês e desta vez vamos estar falando sobre o governo de Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Então vamos lá. O governo de Juscelino Kubitschek estendeu-se de 1956 a 1961 e teve como grande marca o desenvolvimento de estradas e no crescimento industrial. E além de tudo, foi um dos principais responsáveis pela construção da nova capital do Brasil, a cidade de Brasília, que foi projetada por Oscar Niemeyer. Em 1945, depois da saída de Getúlio Vargas, quem assume a presidência do Brasil é José Linhares, com uma Constituição de 1937, autoritária e rigorosa. O mundo estava presenciando, então, o término da Segunda Guerra Mundial. Em dezembro do mesmo ano, ocorreu novas eleições, onde o general Eurico Gaspar Dutra veio ao poder juntamente com o apoio do Getúlio. O governo Dutra fez obras importantes para o Brasil. Com o início da Guerra Fria, o Brasil então se alinha com os Estados Unidos e rompe ligações com a então União Soviética. O presidente lança o programa SALT, um programa do qual serviria para saúde, alimentação e transporte. Só que esse programa não veio muito a desenvolver por conta que tirava dinheiro da classe trabalhadora. Em 1950, Dutra passa a presidência para Getúlio Vargas. Ele é bombardeado com críticas recebidas ao seu governo pela UDN. Ele cria a Petrobras, o que isso irritou os americanos e desagradou, e rompeu vários acordos com os Estados Unidos por conta dessa criação da Petrobras. Getúlio assina, então, anos depois, uma carta e então aconteceu o que ninguém esperava, ele acaba se matando com um tiro no peito. Seu vice-presidente, Café Filho, assume até então as eleições, onde em 1955 JK, Juscelino Kubitschek, entra na então disputa para as eleições. Falando agora das eleições de 55. Bom, juntaram-se a articulação política dos conservadores para poder cancelar a realização das eleições de 1955, que ocorriam a formação das chapas políticas para poder disputar a presidência do Brasil nessa época. Bom, as eleições elas contaram com a participação de 4 candidatos, sendo delas Juarez Tavares, pela UDN, Adhemar de Barros, pelo Partido Social Progressista, o PSP, Plínio Salgado, pelo Partido de Representação Popular, o PRP, e Juscelino Kubitschek, pela chapa PCD-PTB. Bom, a campanha de Juscelino foi marcada pela defesa e pela a necessidade de se retomar uma política que desenvolvesse a economia e promovesse a industrialização do Brasil. Para lançar essa ideia, a candidatura de JK teve um cunho de slogan esse que é 50 anos em 5. A ideia do slogan era afirmar que durante os 5 anos do governo JK, o Brasil avançaria seus índices econômicos de maneira considerável. Bom, a campanha de JK teve um sucesso, só que em partes. Partes por quê? Pela habilidade do político mineiro em articular grupos políticos de diferentes orientações, diferentes lados para apoiá-la. Bom, isso foi evidenciado porque a candidatura de Kubitschek teve apoio de grupos burgueses, da burguesia industrial, contou com o apoio dos comunistas e dos militares legalistas. Apesar disso, a eleição presidencial de 55 ela foi uma presidencial acirrada. O resultado foi bastante apertado. JK teve 36% dos votos, acima de 30% de Juarez Tavares, 26% de Adhemar de Barros e 8% de Plínio Salgado. A disputa do vice, João Goulart, venceu com 44% dos votos. Assim, a presidência foi formada pela chapa PCD-PTB. Logo após a vitória de JK e Jango, no caso seu vice, nas eleições de 1955, a UDN se mobilizou novamente para impedir a posse dos candidatos a partir dos argumentos que Kubitschek ele não conseguiu a maioria absoluta dos seus votos, que no caso seria 51%. E por isso a vitória do político mineiro era considerada ilegítima. O argumento dos udenistas ele soava como um absurdo. Por quê? Pelas leis brasileiras da época, não era necessário que o candidato possuísse a maioria dos seus votos para poder ser eleito. Toda essa situação levou à intervenção de Lott, mencionado pelo golpe que era chamado pelo Preventivo de 1955. Juscelino Kubitschek, ele tinha uma forma de democracia liberal em seu governo. Ele conseguia transitar por todas as classes de modo bem amplo
e buscava conciliar uma política modernizante com outra de caráter totalmente conservador. O que era isso? Era ao mesmo tempo em que ele soube atrair as ações dos comunistas, ele controlava as reivindicações sindicais, apoiando os trabalhistas por meio do seu vice, que era João Goulart. Nesse período também foi instaurado em seu governo um programa econômico, que estipulava 31 metas para a promoção do desenvolvimento e industrialização brasileira. O governo investiu consideravelmente na construção de estradas. Estima-se a construção de mais de 6.000 quilômetros entre 1956 e 1960. Nesse período também foi iniciado o desenvolvimento da infraestrutura de portos e aeroportos. Os altos investimentos na área de transporte simbolizavam a preocupação do seu governo em interligar todo o país, de norte ao sul, de leste ao oeste, pois era necessária a ampliação das estradas para suportar o escoamento da produção e indústrias da agrícola no país. O desenvolvimento industrial do país, naturalmente, iria exigir a ampliação de maneira considerável da produção energética e, por isso, o seu governo ele inseriu grande parte dos recursos na construção de usinas hidrelétricas para dar suporte a esse aumento de consumo de energia que acontecia com o crescimento da indústria no Brasil. Por isso, o plano de metas ficou dividido da seguinte maneira: em primeiro lugar, transporte com 29%, em segundo, infraestrutura com 20%, em terceiro, energia elétrica 43%, em quarto, alimentação com 3,2% e em quinto, a educação com apenas 4,3%. Para compreendermos o assunto de forma a concluir o trabalho, Juscelino Kubitschek esteve no governo durante 5 anos e nesse período de governo desenvolveu na economia e no processo industrial. JK ganhou as eleições apesar de ter sido uma eleição apertada e colocou em prática seus 50 anos em 5. O período de Juscelino Kubitschek foi de democracia liberal, onde podia ser manifestado através da liberdade política e de expressão, e buscou agradar desde a classe tradicional até a classe moderna, criando programas de desenvolvimento através do seu plano de metas.